deixa de ser apenas técnico e passa a ser profundamente humano. Convidamos então a enfermeira Larissa para compartilhar sua experiência na palestra A Singularidade do Cuidado. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Larissa, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de pele morena, cabelos negros, estou com o cabelo preso, estou vestindo uma calça jeans, uma blusa de manga comprida, bege, tenho covinha no rosto, gosto de rir bastante, e estou com um sapato fechado de bicos finos, tá? Eu quero trazer um pouquinho nessa tarde de hoje. Primeiro, agradecer, né, a presença aqui de todos vocês, o convite da Fátima, né? A Fátima participou da minha banca de mestrado, porque eu precisava ouvir uma representante do usuário, né? Eu queria falar um pouquinho das práticas de enfermagem no cuidado da criança com osteogênese imperfeita, né? Então, eu ouvi profissionais experientes da enfermagem do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, mas eu achava que somente a academia não ia me trazer o lado do usuário, né? Porque eu preciso pensar se o que a gente faz está dentro do esperado, né? Se a gente oferece um cuidado singular, né? Pode passar. Pode passar. Eu queria que vocês vissem um pouquinho desse vídeo, né? É um vídeo sem som, mas vou fazer a descrição dele. É um bebê bem pequenininho que está no colo da mãe, recebendo aconchego, o carinho, né? E aí, quando a gente se depara com essa imagem de um bebê tão pequenininho, recebendo ali o amor, a gente não sabe o que vem antes de um diagnóstico, né? Todo diagnóstico carrega uma história. E aí, quando eu pensei em fazer essa pesquisa, né, com os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, eu pensava, como eu tenho que cuidar dessa criança com osteogênese imperfeita? Como tem que ser a prática para trazer uma segurança para aquela criança dentro do hospital, né? Pode passar. Então, eu tenho uma vivência de quase 2 décadas, né, lá no Instituto, e aproximadamente 15 anos dentro da ortopedia pediátrica, né, e algumas coisas me inquietavam, né. Por quê? Não existem protocolos específicos na enfermagem para lidar com essa criança. Então, como eu tenho que atender? Como eu tinha que guiar o meu cuidado? Como é que era o cuidado seguro para essa criança? Não existe na literatura algo que me guie, né? E a gente estava ali trabalhando há tantos anos, e aí eu parei para refletir. Como eu podia levar isso adiante? Como eu poderia mostrar para as pessoas o que a gente faz? Se o que a gente faz é ciência, né? Então, essa vivência revelou isso. Pode passar. Então, por que o cuidado precisa ser singular, né? Dentro da osteogênese imperfeita, ela é uma doença genética rara, né? Ela afeta o colágeno, a formação do colágeno tipo 1. Existe 1 a cada 15 a 20 mil nascimentos, né? Então, eu estou dentro de um hospital de ortopedia. Será que eu só posso pensar no cuidado ortopédico? Fragmentar o ser humano? Ou eu tenho que pensar numa condição multissistêmica que acompanha aquela criança, né? Então, a gente pouco fala sobre isso. Aquela criança está ali, fratura, a gente vai, trata a fratura e ela volta para casa, né? Mas ela tem todo um contexto da doença que a gente precisa considerar, né? A gente recebe essas crianças recorrentemente, acompanhamos o desenvolvimento e o crescer dela, porque elas reinternam muitas vezes por conta das fraturas, né? Então, são crianças que, ao mínimo trauma, podem vir a fraturar, né?
Elas também sofrem com deformidades ósseas, com dores crônicas, dores agudas por conta das fraturas, né? E aí a gente percebe que são crianças que precisam de um cuidado singular, que aquilo traz um impacto físico, emocional e social para a vida da criança e para a vida da família. Pode passar. Lá no Instituto, a gente tem um acompanhamento multidisciplinar, especializado, né, com profissionais com expertise em doenças ósseas raras, né? Por isso que essas crianças muitas vezes vão até o Instituto por conta do tratamento ortopédico, né? Lá se faz a correção e prevenção de deformidades, cirurgias para correção das deformidades como osteotomia corretiva, o tratamento da escoliose, o alongamento ósseo com fixador externo, né? Estabiliza-se e fortalece-se o osso através da haste intramedular, né? Que são esses tutores aqui que são colocados, né, dentro do osso, como se fosse um tutor mesmo de planta, porque estabiliza mais ali o osso, né, da criança e evita fraturas, né? Então, o tratamento ali também seria para prevenir e corrigir essas fraturas, né? Também se faz manipulação da articulação sobre anestesia e colocação de gesso. Pode passar. Então, como problema da minha pesquisa, eu queria pensar na seguinte frase: como eu poderia sistematizar o cuidado de enfermagem para crianças com OI diante de ausência dos protocolos específicos? E isso, quando eu fui buscar na literatura, pouco a enfermagem fala, né? Então, como eu poderia me basear, como eu posso cuidar dessa criança se a enfermagem não produz nada, né? Então, a gente tem que buscar na literatura médica, né, de fisioterapia, né, da equipe multidisciplinar, para entender também o que o mundo fala sobre isso e como eu posso adaptar o meu cuidado para aquela criança, né? Então, a gente tinha uma certa urgência, né, mais pela minha parte, em sistematizar essas práticas desse cuidado, né? Eu estou dentro de um centro de referência, né, de ortopedia, e aí eu observei um cenário estratégico para tentar buscar essas informações, né? Pensando sempre que isso poderia trazer um impacto na qualidade de vida dessas crianças. Pode passar. Então, o que eu pensei? Bom, tudo que a gente faz aqui é cuidar. A gente cuida há muitos anos. E como esse cuidado é feito? Então, eu busquei, dentro dos objetivos, né, primeiramente compreender como os profissionais de enfermagem construíam essas práticas assistenciais, né, com segurança e qualidade para essa criança dentro do contexto especializado da ortopedia. Como objetivo específico, eu quis analisar as experiências da equipe de enfermagem junto a essa criança durante toda a internação. Também quis identificar os elementos dessa prática que favoreciam a segurança clínica dessa criança dentro do hospital, da pediatria, e, visando nisso, construir estratégias inovadoras baseadas na escuta qualificada dessa equipe, né, associada com evidência científica, de forma a transformar o cuidado ali, levando um momento também de educação permanente em saúde. Pode passar. Então, essa foi a equipe, né, parte da equipe, né? O tipo de estudo foi um estudo com abordagem qualitativa, né, com fundamentação teórica em Minayo, para compreender profundamente os fenômenos que ali existiam, né, os fenômenos complexos que guiavam aquele cuidado da equipe, e uma outra abordagem, com abordagem discutativa, né, para a gente escutar o outro e construir aquele saber, entendendo o que cada um fazia ali, qual era o papel de cada um, né? Participaram da pesquisa 28 profissionais de enfermagem, sendo 11 enfermeiras e 17 técnicos de enfermagem, e que tinham pelo menos experiência mínima de 1 ano, sendo que todos os participantes, no mínimo, tinham experiência de 6 anos na atuação na ortopedia pediátrica. Pode passar.
E aí eu utilizei como roteiro da entrevista 7 perguntas abertas, né? Eu queria que os participantes discorressem sobre aquele cuidado. O que você entende como cuidado à criança com osteogênese imperfeita? Né? Quais são os riscos que essa criança corre dentro do hospital? Né? Quais são os principais cuidados nas principais cirurgias ortopédicas? Como a gente mitiga os riscos e como a gente também orienta essa criança para ir para casa. Tá? Então foram 3 rodas de conversa, a gente uniu 2 plantões diferentes, o plantão que estava saindo, o plantão que estava chegando, e foi um momento onde, por 40 minutos aproximadamente de duração, né, cada roda de conversa trouxe as suas vivências. Pode passar? Pode passar. Então, como referencial teórico-metodológico, né, eu escolhi Paulo Freire, né, justamente porque trata-se de uma educação libertadora, baseada no diálogo, na construção dos saberes, né? E sempre em busca de alguma transformação, né? Que eu gostaria de ter uma transformação naquele ambiente de trabalho, que a gente pudesse mostrar para as pessoas como é feito aquele cuidado, né? Através das nossas práticas reflexivas, né? De uma forma sensível e comprometida, pensando na humanização daquela criança, né? Não fragmentando o cuidado, de forma que a gente levasse aquele problema para tentar solucionar e trazer um pouquinho de qualidade de vida para essas crianças. Pode passar? Um outro referencial teórico metodológico que eu utilizei, tá, foi uma enfermeira muito famosa, chamada Wanda Horta, tá? Ela morreu quando eu nasci. E o legado dela se faz até hoje. Por quê? Ela é uma enfermeira formada pela USP, e aí, na vivência dela, ela começou a entender que aquele cuidado precisava ser sistematizado, né? Então, a gente precisava olhar o indivíduo como todo, pensando em todas as necessidades básicas humanas que aquele indivíduo tinha, né? Então, ela pensa que a gente precisa olhar para o lado psicobiológico, para o lado psicossocial, para o lado psicoespiritual, né? Então, desta forma, você consegue abranger, né, o cuidado de uma forma integral, né, pensando na pessoa. Então, é gente cuidando de gente, né? E aí, a Wanda Horta, ela é também uma teórica que estruturou o processo de enfermagem no Brasil. Até hoje, ela é estudada tanto no Brasil quanto no mundo, né, onde ela criou sistematização, né, do processo de enfermagem, individualizando a assistência e fazendo planos de cuidados para cada pessoa. Pode passar? E aí, no meu estudo, o que surgiu, né? Foram muitas falas. Muitas falas, a gente pôde falar sobre toda essa trajetória e o que a gente entende do cuidado com essa criança, né? As categorias, né, foram sistematizadas em 3. Uma categoria foi cuidado com o ambiente hospitalar na osteogênese imperfeita. A segunda categoria foi a clínica da delicadeza. Então, a gente fala sobre as práticas clínicas de enfermagem na osteogênese e a qualidade de vida na osteogênese também, dentro de uma perspectiva biopsicossocial e familiar no cuidado dessa criança. Pode passar? Então, quando essa criança chega no hospital, quais são as dimensões do cuidado que a gente precisa ter, né? Como tem que ser esse manejo seguro dessa criança no hospital? Então, a gente vai avaliar clinicamente os riscos, né? Primeiro, vamos conhecer aquela criança, verificar quais são as técnicas seguras de manuseio para aquela criança. Para quê? Para a gente prevenir fraturas, controlar dor. Precisamos ter cuidado com os dispositivos ortopédicos, né? Principalmente colocando a família no centro do cuidado, né? Então, a gente precisa conhecer o tipo clínico de OI. Aquela criança fratura muito, aquela criança tem uma fragilidade óssea muito importante. Qual é o membro, né, que ela mais fratura? Então, são nuances que a gente precisa ter para que a gente traga segurança naquela assistência, né? Então,
de que forma aquela criança pode ser mobilizada, né? A gente precisa também acolher, orientar a família, identificar as experiências prévias, porque é ali que a gente vai dar sequência ao nosso cuidado e ao nosso planejamento, né? Então, a gente vai identificar precocemente esses riscos e vai implementar as medidas preventivas. Pode passar. Então, como recurso institucional, né, a gente tem algumas estratégias para que essas crianças mantenham a segurança dentro do ambiente hospitalar. Saiu. A gente faz o uso da pulseira laranja, que é uma pulseira de identificação para o risco de queda que essa criança pode ter dentro do hospital, tá? Então, é uma maneira visual de todos identificarem que aquela criança pode cair, tá? Então, a gente começa a implementar nossas medidas e estratégias dentro do hospital para evitar a queda numa criança que justamente passa por fraturas de repetição, então ela precisa ser protegida nesse sentido, né? Temos também um prontuário afetivo. Esse prontuário, ele fica na cabeceira do leito da criança, tá? E esse prontuário vem me dizendo todos os gostos pessoais daquela criança, como ela gosta de ser chamada, né? O que ela gosta de fazer, como ela gosta de brincar, e também vem identificando os riscos daquela criança. E a gente pode ali notificar que ela possui um risco de queda, tá? Para a gente fazer as medidas preventivas de queda. Nós utilizamos uma avaliação estruturada do risco de queda dessa criança através da escala de